bom dia a todos vocês. O meu nome é Isabela Thiago. Eu sou professora de redação aqui no Projeto Estudar, e junto com a professora Carol, que vocês já conheceram, né, na nossa aula de número 2, aula de projeto de texto. E hoje nós vamos dar início à nossa aula 3, em que a gente vai discutir o parágrafo de introdução de um texto dissertativo argumentativo. Eu separei essa aula aqui para melhor organização de vocês, né, em tópicos, e junto nesse mesmo arquivo eu coloquei o resumo teórico de todos esses tópicos que eu vou trabalhar aqui e coloquei também os três parágrafos de introdução que nós vamos analisar depois de estudar a teoria durante a aula. Por isso eu recomendo fortemente que vocês assistam a aula enquanto vocês fazem a leitura do material de apoio. Então vamos para eu contar para vocês quais são os tópicos separados para a aula de hoje, o que a gente vai estudar. Bom, primeiro eu vou ensinar a vocês quais são os dois principais aspectos, ou seja, as duas funções de um bom parágrafo de introdução. E sim, são só duas. Depois disso, já no objetivo 2, a gente já vai discutir logo nessa aula qual vai ser a nossa principal estratégia argumentativa para convencer o nosso leitor, porque essa é a pegada de um texto dissertativo argumentativo. Ele não pode se basear em uma exposição de dados e conhecimentos que você tem sobre o tema, a gente vai aprender a argumentar. Começa logo nessa aula. Depois disso, a gente vai entrar em minúcias sobre as partes do projeto de texto da introdução. Já adianto para vocês que a gente vai ter que falar de tema, de tese e de assuntos. Ou seja, é também nessa aula que a gente vai acabar com essa neura de chegar na redação e não saber como começar. A gente vai mostrar como é que faz isso logo aqui. Depois disso, eu vou mostrar para vocês como é um bom raciocínio para você selecionar um assunto. Então, não apenas fornecer assuntos para vocês que são muito utilizados em várias redações, já são manjados de texto dissertativo, vou ensinar vocês a como raciocinar para chegar nesse tipo de assunto, nesse tipo de argumento que a gente seleciona para os nossos parágrafos de desenvolvimento. E por último, na nossa aula, a gente vai descobrir como estilizar o nosso parágrafo de introdução, colocar o repertório, que é de crucial importância para um texto do Enem, enfim, né? Vocês perceberam, um pouco importante essa aula, né? Mas vamos dar início do começo, né? Vamos começar pelo objetivo 1, em que eu vou contar para vocês os dois aspectos principais da introdução. Pessoal, vocês lembram na aula de projeto de texto da professora Carol que ela fala da importância de você mostrar, de você pensar a redação antes de começar a escrever? A redação não começa na introdução, começa no raciocinar. Qual vai ser meu ponto de vista principal, meus argumentos, se eu entendi o tema, então você vai pensar tudo isso antes de escrever e logo no primeiro parágrafo você vai mostrar para o seu corretor qual foi o seu raciocínio, o que ele vai encontrar ali no decorrer do texto. Então são 3 passos muito básicos do projeto de texto na introdução: mostrar qual é o tema, mostrar qual é o seu ponto de vista principal, ou seja, qual é, na sua opinião, a origem do tema. Essa é a tese. E você coloca logo os 2 argumentos que você vai trabalhar nos seus parágrafos de desenvolvimento. É aqui que eu quero mostrar para vocês um parágrafo de introdução que eu fiz aqui rapidinho sobre o tema combate à depressão na sociedade brasileira, para que a gente possa identificar essas três coisinhas que precisam estar presentes no projeto de texto da introdução. Vamos lembrar? Tema, tese, que é o ponto de vista principal, e 2 argumentos. Então vamos fazer a leitura do parágrafo. O crescente número de casos de depressão na contemporaneidade constitui uma problemática latente no cenário brasileiro. A origem desse quadro de crise está na banalização dessa patologia, que impede a análise apropriada de suas origens e tratamentos. Assim, entende-se que a negligência dos veículos de mídia e o autoritarismo das unidades familiares agravam essa situação. Nossa, Isabela, mas esse aí é um parágrafo de introdução que você colocaria na sua redação do Enem? Não, porque nele está faltando uma parte muito importante que eu comentei no início da aula com vocês, que é a estilização. Aqui não tem nenhum repertório, o Enem adora um bom repertório, isso aqui está bem cru, mas é para mostrar para vocês a parte da organização mesmo, do que tem que ter no projeto de texto. Vocês reparam que está até grifado? Essa parte aqui. Constitui uma problemática latente no cenário brasileiro. Sabe o que eu mostrei para o corretor aqui agora? Que eu identifiquei um problema no tema. Gente, analisar tema é isso. Então você tem que pegar o tema e ver qual que é o problema. Sabe por quê? Porque você vai ter que solucioná-lo na intervenção, você vai ter que discutir as origens desse problema no seu desenvolvimento. Portanto, você não pode, de forma nenhuma, escrever um texto dissertativo argumentativo se você não encontrar um problema no tema. Lembra aqui que o tema é combate à depressão na sociedade brasileira. Qual que é o problema desse tema aqui? A depressão na sociedade brasileira que a gente tem que combater.
É assim que você vai apresentar o tema para o seu corretor do Enem. Logo depois disso, a gente já entra com a apresentação da tese, que eu devo lembrar a vocês que não é nada mais, nada menos do que o seu ponto de vista principal sobre o assunto. De onde você acha que esse problema começou? Vamos ver como que eu coloquei? Na minha opinião, a origem deste quadro de crise está na banalização dessa patologia, que impede a análise apropriada de suas origens e tratamentos. Vocês perceberam a minha opinião? Eu acho que hoje em dia o fato da depressão não ser encarada como um transtorno que precisa de um acompanhamento profissional intenso para que a situação da pessoa melhore, na verdade, bem mais que isso, é muitas vezes considerado não compreendida como transtorno, como também considerado uma frescura, uma fase, um momento normal que todo adolescente vai passar. Isso aí não faz ninguém buscar tratamento. Eu acho que entendeu a forma como eu coloquei a minha opinião? A forma como eu indiquei para o corretor qual vai ser o ponto de vista principal pelo qual meu texto vai se guiar? A minha opinião é que o problema se originou da banalização do transtorno mental, não é enxergado como transtorno mental. Bom, logo depois de deixar bem claro, de forma explícita para o meu corretor qual é a minha tese, o meu ponto de vista principal, de onde eu acho que veio o problema, eu apresento os meus assuntos que trabalharei apenas nos parágrafos de desenvolvimento, que a gente só apresenta. Assim tem-se que fator 1 somado a fator 2 agrava a situação. Veículos de mídia negligentes e unidades familiares autoritárias vão agravar a situação da depressão. Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar, já caminhando para o nosso objetivo 3, é que acho interessante vocês perceberem o seguinte. A minha tese, o meu ponto de vista principal, vocês percebem que ele é a origem da problemática? Vocês percebem também que os meus assuntos são agravantes para a problemática? Isso não é uma coisa que eu fiz só para esse tema. Isso, meus queridos, é o que eu chamo de estratégia argumentativa. Veja bem, quando eu opto por trabalhar na minha argumentação as origens e os agravantes de determinado problema apontado pelo tema, eu ganho muito mais espaço e abertura, oportunidade para argumentar, para justificar. Perceba o seguinte. Em algum outro texto dissertativo argumentativo, eu vou achar que a mídia, o ato da mídia superficializar determinados assuntos, vai agravar determinada problemática, que eu estou só exemplificando. Olha só a abrangência argumentativa que eu tenho aqui na minha frente. Bom, a mídia superficializa esse assunto. Ela não vai apresentar as origens, as gravidades, todos os intempéries que envolvem esse assunto para a população, vai manter a população no senso comum, vai perpetuar os preconceitos da população em relação a esse assunto, porque ela superficializou, não comentou da forma devida que ela deveria, não cumpriu com o papel social que a mídia tem de passar todas as informações de forma completa para a população. Gente, todo esse raciocínio argumentativo, que é nada mais nada menos do que mostrar as justificativas das suas opiniões, ele é muito mais fácil de fazer quando você opta por apresentar os agravantes do problema e, como tese, apresentar a origem principal do problema. Poxa, Isabela, mas eu vi na coletânea do Enem uma redação que ela não fez assim. O aluno colocou nos parágrafos de desenvolvimento dele, ao invés de colocar os agravantes do tema, ele colocou as consequências do tema. Gente, não estou falando que não dá para fazer. Dá sim, vários alunos com nota 1000 fizeram desse jeito. Mas é necessário um maior esforço para você conseguir uma linha argumentativa quando você opta por debater as consequências, as soluções para o problema, ok? A gente vai entrar em um contratempo agora, que vocês vão se deparar com temas que te pedem os efeitos da implementação da lei seca, as consequências da violência contra a mulher. Aí você me diz, poxa, mas mesmo se o tema me pedir os efeitos, as consequências, as soluções, eu vou trabalhar os agravantes e a origem do problema? A resposta é sim, eu vou te explicar por quê. Quando eu estiver dando a aula aqui, eu acho que vai ser eu que vou dar essa aula também, a aula de desenvolvimento para vocês, uma das principais estratégias argumentativas é colocar as consequências do problema. De qualquer forma no seu desenvolvimento, você já vai apresentar as consequências do problema. De qualquer forma na sua intervenção, você já vai apresentar as soluções para o problema. Todos esses peguinhas que os temas colocam, que eles pedem para você, seguindo o modelo, você naturalmente vai apresentá-los na sua redação.
Agora, para garantir que você tenha mais liberdade de argumentar, que é o principal de um texto dissertativo argumentativo, você precisa trabalhar a origem principal do problema e os agravantes dele. Bom, essa, meus queridos, é a famigerada estratégia argumentativa que eu disse que a gente discutiria no objetivo 3. Então, só recapitulando, é basicamente entender que a tese vai ser invariavelmente a origem do problema e os assuntos, os argumentos do parágrafo de desenvolvimento vão ser os agravantes do problema. E claro que a gente vai exemplificar com vários temas e vários parágrafos de introdução. Agora, conversando um pouquinho mais sobre o tema, vocês percebem que a gente já falou de um tipo de tema peguinha. Aquele tema que vem no título dele, consequências de, efeitos de, solução para. E a resposta que eu te dei para esses desafios que o tema te apresenta é: as consequências, as soluções, os efeitos, os desafios, eles já vão naturalmente estar na sua redação. Eu vou ensinar vocês a fazerem dessa forma, podem ficar tranquilos, mas você sempre deve começar os agravantes e a origem. E o outro tipo de tema que pega muito aluno pelo pé é o tema positivo. Eu comentei ele no início do vídeo para vocês e repito agora, o Enem 2013 trouxe como tema de redação os efeitos da implementação da lei seca. Quando o aluno se depara com esse tema, ele pensa, gente, mas a lei seca foi uma coisa boa, ela trouxe resultados bons, inclusive os textos de apoio vão mostrar os resultados positivos da lei seca. Ou seja, ela não é um problema. Aí o aluno se desespera, por quê? Porque vai chegar na intervenção, se não tem problema para ele solucionar, como é que ele vai fazer? Realmente, já disse isso para vocês, não se faz redação se não tiver problema. Por isso, aqui vem a diquinha número 2, dentro do tópico tema. Toda vez que vocês virem um tema positivo, vocês têm que problematizar. Às vezes o tema vai vir muito óbvio, como por exemplo, combate à depressão na sociedade brasileira, depressão é naturalmente um problema. Uma misoginia na sociedade brasileira, isso é naturalmente um problema. A crise na saúde pública, isso é naturalmente um problema. Vamos estudar agora esse tema que eu falei, vou mostrar para vocês como trabalhá-lo, né? Os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Enfim, como já dito, lei seca foi bom, os resultados da lei seca estão se provando positivos. Cadê o problema que eu vou ter que solucionar na minha intervenção? Aí você vai ter que pensar. Sabe uma coisa que os dois problemas que eu consegui tirar desse tema? Na minha opinião, no Brasil, a gente não consegue resolver as coisas só com a imposição de leis. Pronto, acabou. Então, de um dia para o outro, criamos a lei seca e o problema está resolvido. Eu acho que, para que isso aconteça, exigiria toda uma remodelação social, uma educação em relação ao trânsito muito mais intensa nas escolas do que a gente tem na atualidade. Então, essa mentalidade de o jeitinho brasileiro, tudo bem, vou tomar uma bebida aqui, uma bebida ali, vou sair dirigindo, vai que eu não passo numa blitz e dou sorte. Eu acho que mesmo a lei seca existindo, esse tipo de pensamento ainda existe e ela não vai se efetivar completamente se esse tipo de pensamento continuar existindo. Então, eu acho que junto com a lei seca, a gente tinha que vir toda uma mudança de conscientização social por meio da mídia, por meio da escola, por meio de propagandas governamentais. Vocês estão vendo eu problematizando um tema que era positivo? Tudo bem, muito legal que foi criada a lei seca, mas não é suficiente. Você quer ver outro tema positivo para a gente problematizar? Ele, inclusive, eu escrevi um parágrafo de introdução a respeito dele, que a gente vai ler no final da aula, quando estivermos falando de repertório, mas o tema que eu disse para vocês que era positivo é esse aqui, mobilidade urbana em debate no século XXI. Esse é um pouquinho mais fácil, mas você pensa o seguinte, mobilidade urbana é ruim? Não. Tem muita gente que não sabe da definição, mas mobilidade urbana é o trânsito, né? É como as pessoas se portam no trânsito. É natural, não é bom nem ruim. Ela pode estar em situação ok, bem regulamentada e tal, ou ela pode estar em situação ruim. O tema não é positivo nem negativo, você tem que problematizar. Então você pensa, mobilidade urbana em debate no século XXI? Nossa, eu acho que as ruas estão em situação de precariedade enorme, eu acho que a fiscalização no trânsito não está dando certo, eu acho que o imposto que eu pago para ter um bom trânsito da minha casa para a escola está indo para o bolso de gente política. Aí, ó, você problematizando. Você escolhe um problema principal e segue seu texto a partir dele. Nossa, gente, vocês me desculpem os 500 mil esbarros na câmera. Eu tava tão mais acostumada a fazer esse tipo de explicação com um quadro atrás de mim, na frente de pessoas, que aqui a gente se desajusta, né? Mas a gente vai ajustando com o tempo.
Gente, nesse ponto aqui eu falei um monte, queria fazer com vocês uma recapitulação do que a gente trabalhou. A gente definiu os dois aspectos principais de um parágrafo de introdução, a estilização para chamar a atenção do seu corretor, é bem isso mesmo, e a apresentação do projeto de texto. A gente comentou qual é a principal estratégia argumentativa do texto que a gente vai escrever daqui para frente, que é sempre trabalhar as origens do problema e os agravantes do problema, porque isso nos dá mais espaço para argumentar, que é o que o texto dissertativo argumentativo pede. E a gente aprendeu a solucionar dois tipos de tema peguinhas que passam perna no aluno, que são os temas que vêm com aquelas palavras complicadas, né, que poderiam confundir o aluno como consequências de, efeitos de, soluções para, desafios de não sei o quê, e aprendeu também a lidar com temas positivos. Agora a gente vai comentar a tese e os dois argumentos de forma conjunta. Porque se você parar para pensar, aquilo que eu falei de a tese é a origem do problema e os argumentos são os agravantes para o problema, é uma coisa meio confusa no final. Porque pensa comigo, vamos pensar na violência contra a mulher, um tema que fale sobre violência contra a mulher. A mídia, ou seja, os veículos de mídia, eles são a origem do problema? Olha, não, o problema não surgiu lá. Mas, de fato, eles contribuem para que o problema continue existindo. A gente vai estudar mais pra frente como que a mídia faz isso. Então, ela é origem do problema ou ela é agravante do problema? Certamente agravante do problema. Então, é legal que eu use mídia como tese? Não é legal, acho que não condiz muito, acho mais bacana colocá-la como argumento. O governo, a origem da violência contra a mulher está no governo? Olha, o governo pode não estar lidando assim, com a punição necessária, com o problema, com a fiscalização necessária, com a seriedade necessária. Agora, o problema surgiu no governo? Acho que não, antes mesmo da instituição do governo atual que a gente tem no Brasil, digo, assim, antes mesmo da instituição de democracia no mundo, a gente já tinha problemas relacionados à violência contra a mulher, então essa não é a origem. É assim, meus queridos, que você vai fazer o raciocínio de tal coisa é origem do problema, tal coisa é agravante do problema. Tá, mas você falou do que não é origem. O que é a origem? Patriarcado. Nossa, que coisa ampla. Exatamente, pegou. A tese é ampla. A origem do problema vai ser sempre uma coisa ampla. O patriarcado é a origem da violência contra a mulher. A homofobia, ou melhor, digo até mais, o preconceito social é a origem da violência contra pessoas LGBTQ. O individualismo da sociedade pode ser a origem das desigualdades sociais, e um tema que fala sobre desigualdade social. Gente, daqui pra frente eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício em casa, pegassem temas de redação e pensassem no seguinte: primeiro, esse tema aqui já é um problema, que eu vou saber lidar facilmente com ele, ou eu vou ter que problematizá-lo? Essa é a primeira parte do exercício. Segunda parte, bom, problematizei o problema, vou pensar nas origens e nos agravantes. Eu acho que tal coisa está influenciando esse problema aí, mas será que essa coisa gerou um problema ou está só fazendo com que ele piore, negando-se a solucionar o problema? É o raciocínio que eu gostaria que vocês fizessem. Gente, vocês sabem por que eu encontrei essa forma como a mais fácil de identificar, de pensar em argumentos e teses para você colocar na sua redação? Porque, honestamente, eu vejo muita facilidade em mim, nos meus amigos, nas pessoas que trabalham com redação e Enem, de identificar o que tem de errado na sociedade. A gente é ótimo em identificar os erros da sociedade. É ótimo em apontar que a família tem culpa nisso, nisso, nisso. A mídia tem culpa nisso, nisso, nisso. O governo, o individualismo, o patriarcado, a homofobia, a não sei o quê. Você tem que pegar todo esse conhecimento que você já tem e direcionar no seu texto. Você vê qual é o recorte do seu tema, qual é o problema central que o seu tema está tratando e pensa o seguinte: qual dos vários problemas sociais que eu já conheço se aplicam a esse tema? Tá entendendo? Antes da gente passar para exemplificações de bons argumentos e boas teses, eu vou explicar, a gente vai abordar isso muito mais. Eu gostaria de fazer só um comentáriozinho sobre a colocação da tese no parágrafo de introdução. Volta lá comigo naquele primeiro texto que eu li com vocês, em que eu coloco assim: a origem desse quadro de crise está na banalização dessa patologia que impede a análise apropriada de suas origens e tratamentos. Vocês percebem que aqui eu não coloquei apenas a tese nua e crua, eu dei uma explicadinha. Mas eu não fiz isso quando eu fui apresentar meus assuntos.
Com a tese, eu apresentei a tese e dei uma explicadinha, e com os meus assuntos, não. Eu só coloquei que a negligência dos veículos de mídia e o autoritarismo das unidades familiares agravam a situação da depressão na sociedade brasileira. Isa, por que você foi me explicar a tese e não me explicou os assuntos? Gente, você vai ter a oportunidade de explicar e de debater os seus assuntos em 2 parágrafos inteiros. Você vai ter 16 linhas para fazer só isso. Na sua tese, você não vai... Assim, ela é o seu ponto de vista principal, ela vai estar presente, perceptível para o corretor no seu texto inteiro. Agora, aqui no parágrafo de introdução, é a única oportunidade que você vai ter de explicar ela especificamente. Na próxima aula vocês vão entender isso na aula de desenvolvimento, porque a tese vai estar presente o tempo inteiro, mas você vai focar muito mais no assunto, entendeu? A tese está só circundando a explicação do assunto. Por isso que, além de apresentar a tese, no parágrafo de introdução é importante que você dê uma explicadinha nela. Por isso, não vão ser mais 3 coisinhas que você vai ter que colocar no projeto da introdução, vão ser 4. Vamos lembrar de novo. Apresentação do tema problematizado, porque agora a gente viu que nem todo tema é problematizado, às vezes você tem que problematizar. Depois, exposição da tese e contextualização da tese. Você não pode só jogar, dar uma contextualizada para ficar bonitinho. E apresentação do assunto. Entendeu? Nesse momento em que nós vamos conversar agora sobre indicações de bons argumentos, boas teses, como raciocinar um argumento e uma tese, logo depois disso eu vou mostrar outros 2 parágrafos de introdução para vocês, isso quando eu for falar de repertório, e vocês vão ver toda essa estrutura de apresentar tema problematizado, tese, contexto e assuntos, vocês vão ver isso repetindo mais 2 vezes, né? É bom que vai fixando na cabeça. Mas enfim... Vamos pensar aqui comigo quais são os agentes sociais, as instituições sociais, é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa, que estão gerando todos esses vários problemas que vocês se deparam na sociedade todos os dias, que são os problemas que o tema de redação vai te apresentar. Bom, eu acho que a mídia, como eu já citei aqui, é um deles. Em uma definição rápida do que é mídia, né, porque eu falo, não defino, é um nome que vai abranger meios de comunicação como rádio, cinema, televisão, imprensa, satélites de comunicação, meios eletrônicos, telemáticos de comunicação. Isso aqui é definição besta de Google. Então a gente está falando de quê? Instagram, Twitter, Jornal Nacional, programa que você viu na internet, programa que você viu no domingo com a sua avó. Tudo isso é mídia. Bom, na minha opinião, a mídia faz muito conteúdo para beneficiar a si própria. Benefícios muitas vezes que são financeiros. Então, se ela tá ganhando para falar bem de fulano de tal, e com fulano de tal, às vezes eu digo alguma ideologia, algum partido, ela vai explorar muito mais os caracteres, as coisas positivas que circundam este fulano de tal, e explorar as coisas negativas que circundam o adversário desse fulano de tal. Ela vai omitir informações e fornecer informações para você. Às vezes o que ela vai fazer não é nem por interesse próprio. Eu não vou falar disso aqui direito porque não vai me beneficiar financeiramente. Às vezes é porque não é um assunto que interessa a mídia. Às vezes determinada causa social, não sei, vamos pegar o racismo contra determinado grupo na cidadezinha tal, não sei o quê. Não é de interesse para a mídia colocar isso, então ela não vai explorar, ela vai ser negligente. Olha só o tanto de coisa que essa reflexão sobre as atitudes dos veículos midiáticos no Brasil já trouxeram de argumentos e teses também pra gente. A mídia manipula, omitindo certas coisas e ressaltando certas coisas para fazer você acreditar no que ela quer. A mídia negligencia, eu não vou falar disso aqui, não é de interesse para... A mídia é individualista, ela não tem uma preocupação com o coletivo, ela coloca o que for melhor para a emissora em termos de dinheiro. Isabela, você falou dos assuntos, mas quais são as teses que eu poderia usar se eu quisesse falar de mídia? Individualismo já foi uma tese. Você percebe? Individualismo é amplo, individualismo é um fenômeno amplo que envolve o comportamento midiático. E para a gente descobrir as teses que circundam essa instituição social, é só a gente pensar em todas as coisas que são amplas e bastante generalizadas, como é próprio de uma tese. Então, daqui a gente já pode chegar na conclusão de mentalidade capitalista, por exemplo, essa pode ser uma tese para falar por que a mídia tem esse comportamento tão prejudicial. Ela visa, acima de qualquer
questão ética, qualquer questão de veracidade de informações que ela vai passar, por exemplo, ela vai priorizar sempre o lucro pessoal dela. Então, isso tem tudo a ver com mentalidade capitalista. Outra coisa que você poderia colocar como tese, ou seja, como origem do problema midiático, é a bipolarização, a bipolaridade das opiniões. Então é aquilo, os debates do Brasil, eles estão muito extrema-direita, extrema-esquerda, Bolsonaro, Lula, todos os tipos de bipolarização que você pode imaginar. Isso vai gerar um reducionismo, uma superficialização do debate que está saindo na mídia. Então, bipolarização das opiniões seria uma boa tese para colocar. A gente tem aqui, por exemplo, desigualdade social. Como assim desigualdade social? Essa desigualdade social traz diferenças de conhecimentos entre as pessoas. Tem gente, por exemplo, com pouco acesso à educação, que talvez a informação sobre, sei lá, a situação atual do Brasil que ela vai ter, vai ser 100% via midiática. Portanto, é por isso que é tão ruim que a mídia seja desonesta ao passar as informações, porque para muitas pessoas aquela ali é a única fonte de informação que ela vai ter sobre questões de atualidades, por exemplo, né? Como eu escrevi aqui para vocês, a reflexão proposta sobre a mídia no Brasil nos traz conhecimentos que nós usamos para analisar várias outras questões, várias outras estruturas. Então aqui eu já apresento para vocês escola. Vamos falar sobre como que a escola agrava problemáticas na sociedade brasileira. A gente vem aqui com várias teses e vários argumentos que a gente poderia utilizar quando a gente vai falar de escola. Então, por exemplo, individualismo e mentalidade capitalista. A escola está interessada em quê? Está interessada que você ganhe a sua aprovação para que ela possa fazer propaganda do produto dela e ganhar dinheiro, uma vez que nós estamos inseridos em uma sociedade capitalista. Portanto, olha só, ela vai mecanizar o ensino, então ela só vai te dar o que for necessário para o vestibular. Qualquer ensinamento social, porque a escola tem um papel social, ali é o principal lugar de desenvolvimento de um ser humano, vai ser negligenciado. A saúde mental do aluno vai ser negligenciada. Tudo, por mais que ultrapasse os limites éticos do trabalho da escola, vai ser feito em prol do lucro próprio. Isso tem a ver com individualismo, com mentalidade capitalista, secundarização da saúde mental do aluno, e eu coloquei aqui um próximo que é reprodução de preconceitos sociais, que é aquilo, né? Se não vai dar a grana que a gente quer, passar o aluno no vestibular, para que desconstruir preconceitos sociais? Isso aqui não é papel nosso. Sendo que é mentira justamente porque a escola é o principal lugar de socialização. Gostaria que antes de passar para o próximo tópico, que vocês percebessem que eu estou repetindo coisas que eu já falei em mídia. Então a gente já falou de individualismo e mentalidade capitalista, por exemplo. Mas é justamente para passar a mensagem que esse tipo de raciocínio se aplica a diversas outras instituições sociais. E outra, não é ruim, não é negativo que você repita esse tipo de raciocínio nas suas redações, entendeu? O corretor não vai saber que você usa aquilo ali em tudo. Não é para usar uma coisa em toda a redação, mas é para saber que são raciocínios, assuntos e teses fáceis de serem utilizados, né? Aqui a gente pode falar também das elites sociais que criam estereótipos. Então você já viu assim que o pobre, o morador de rua tá morando na rua porque ele quer, porque a rua é um agrado, é um conforto para ele, né? Essa frase ficou famosa de uma socialite que faz parte das elites sociais, estereotipa um grupo social para quê? Para tirar a responsabilidade dela. Uma vez que eu digo que o morador de rua tá na rua porque quer, eu tiro um pouco da minha responsabilidade de ajudar. Eu consigo dormir melhor à noite se eu falar uma coisa dessas. Então é muito comum que as redes sociais criem estereótipos para que se afastem, né? Percam a sua responsabilidade social. Porque todos temos responsabilidades sociais, né? E aqui, ó, eu coloquei, elas se distanciam em sua bolha. Bolhas sociais é uma ótima tese para falar de elites sociais. Elas se fecham no mundinho Prada Diamante delas e excluem todo a palhaçada acontecendo ao redor. Tiram a responsabilidade própria, né? E por último, eu coloquei uma coisa que eu usava muito nas minhas redações, que é as elites sociais deformam lutas sociais, né? A luta, por exemplo, você pode pegar qualquer tipo de movimento progressista, então o movimento feminista, por exemplo, né, que defende direitos da mulher minoritária e que aí quando ele é apropriado pela mulher da elite social, ele passa a ser superficial, é aquele feminismo de programa da Fátima Bernardes, que não vai ajudar a empregada doméstica, a mulher que mora na periferia, não é um feminismo acessível a ela. As elites sociais deformam lutas sociais. Em governo, a gente fala novamente de mentalidade capitalista, porque se tiver entrando dinheiro no bolso dele, ele tá feliz. Então, as ações dele vão ser orientadas por isso. Vocês repararam? Toda vez que eu falo de mentalidade capitalista é a mesma explicação? Só muda o agente?
Mas vamos lá. Manutenção do poder, a tal da reeleição, né? Criticar a reeleição na redação é uma boa, porque se você tem a possibilidade de ser reeleito, todas as suas ações vão ser para que você consiga essa sua reeleição. Então é aquilo, só começa a campanha em prol da melhoria da cidade quando a eleição está chegando. Depois a campanha pode parar e ficar estancada pelos próximos 4 anos até que o próximo candidato repita o ciclo. É uma graça. A gente tem aqui autoritarismo. Ah, mas aqui no Brasil a gente não tem um governo totalitário. Pois é, mas quando a gente vê o governo restringindo a mídia, são traços de autoritarismo. Dá pra usar. Dá pra falar de hierarquia vertical. Esse nome aqui, presta atenção que a gente vai usar bastante. O que é uma hierarquia? É disposição de poder. Então, você com seus pais em casa. Seus pais estão em uma hierarquia acima da sua, né? Por questão de autoridade de pai e mãe. Agora, quando a hierarquia é vertical, a gente está falando de um manda e obedece. Não há um diálogo, é um manda e obedece, entendeu? O governo autoritário tende a estabelecer uma hierarquia vertical com o público, o que não é condizente com um Estado democrático, por exemplo. É uma característica que destoa do padrão democrático, né? Individualismo, que cai naquele mesmo discurso que vocês já estão cansados de escutar, que é uma instituição que faz ações visando o interesse próprio e, consequentemente, não faz direito, né? Em família, vocês veem que a gente usa também hierarquia vertical, né? Eu, inclusive, usei esse exemplo. Eu mando, você obedece, não há diálogo, entendeu? Pai e mãe estão sempre certos e falou, água parou. Isso permite relações tóxicas e abusivas em ambientes familiares. Sabe assim, para você utilizar a família e hierarquia vertical é muito comum em temas que têm a ver com problemas psicológicos que nascem no seio familiar. A gente fala também de conservadorismo, né? Os pais vieram de uma geração atrás da gente e tendem a acreditar que os hábitos e costumes dessa geração, que muitas vezes estão obsoletos na geração atual, precisam ter continuidade a qualquer custo. Isso acaba prejudicando, principalmente um filho que não está muito em posição de discutir por conta dessa hierarquia vertical. A gente está falando de autoritarismo, negligência da família que se aliena ao trabalho. Então é aquilo, né? A alienação do trabalho na sociedade pós-moderna capitalista tira a pessoa do tempo familiar que ela tinha antes. Amigos, nós caminhamos agora para a última parte dessa nossa aula, que ficou bastante extensa, porque o conteúdo pede bastante tempo de aula, é um parágrafo complicado, né? Mas vocês vão ver que dá uma agilizada daqui para frente nas próximas aulas. Mas nessa última parte a gente vai falar sobre o uso do repertório na introdução de um texto dissertativo argumentativo. Isso vai compor a segunda etapa de um parágrafo de introdução, que é o que eu chamei lá no início da aula de estilização, porque você precisa apresentar o projeto de texto, né, que é tema problematizado, lembra disso? Tese e 2 assuntos. Agora você vai mostrar para o seu corretor suas habilidades de escrita, seus conhecimentos em outras áreas. O repertório é bastante importante na redação do Enem. Bom, para o estudo deles, eu prefiro começar dizendo que existem 2 tipos de repertórios na introdução. O repertório que tem a ver com o tema e o repertório que tem a ver com a tese. Então, se por acaso você teve a sorte de assistir um filme, ler um livro, ouvir uma música, ver uma poesia, ver um desenho, qualquer coisa que tenha a ver, que fale sobre o tema da sua redação, que bacana, usa aquilo ali de repertório em relação ao tema. Mas você não necessariamente precisa fazer isso. Às vezes você cai na redação do Enem, cujo tema é mobilidade urbana, e não sabe nenhum filme que tenha falado de mobilidade urbana. Sabe como que você vai aplicar repertório numa introdução dessa? Você vai pensar numa tese. Então, o raciocínio é o seguinte: vejo o tema, identifico o problema no tema, ou problematizo o tema, encontro a origem do tema, que é a minha tese. Vamos supor que a origem do tema, a tese é o individualismo, aí eu penso em um repertório que tem a ver com o individualismo. Gente, isso é infinitamente mais fácil e é o que eu mais fazia nas minhas redações, porque repertório para individualismo, repertório para tese, tem vários. Vou colocar 2 exemplos aqui que nesse tempinho eu pensei aqui rapidinho. O livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, é um repertório para a tese de individualismo. Outro aqui, a mitologia grega de Narciso. Lembra o cara que era tão individualista que morreu admirando a própria beleza? Então, assim, repertórios em relação à tese são muito mais fáceis de se identificar, de pensar na hora da sua redação. Mas vamos estudar os 2. Vocês vão caminhar agora para o texto, para o parágrafo de introdução que eu peguei da coletânea do Enem, né? É um texto de aluno que fez o Enem, cujo tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil.
Nessa introdução aqui, ele usou um repertório que tinha a ver com o tema. Vamos aprender como é que ele fez isso? Vamos à leitura. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm as suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Agora aqui a única coisa que ele vai fazer é colocar os argumentos dele, né? A parte que a gente realmente vai se atentar no momento vai ser a do repertório. Vamos de partes em partes. O aluno olhou para o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, é uma coisa neutra. Democratização do acesso ao cinema é um problema? Não é. O que ele fez primeiro? Problematizou. Bom, democratização do acesso ao cinema, será que isso está acontecendo? Eu acho que não. Eu acho que está pouco democratizado. Então, sabe o que ele vai falar na hora de apresentar o tema dele? Ele vai falar da olha aqui, democratização do acesso ao cinema no Brasil, que ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Depois do menino ter pensado em qual era o tema e qual era o problema do tema, ele lembrou, nossa, eu tenho um filme que chama Cine Hollywood que falava exatamente da falta de democratização do acesso ao cinema. Ele coloca o filme e estabelece um paralelo. É assim que se faz repertório de introdução, estabelecendo paralelo. Então, é um filme que fala sobre um vilarejo que por muito tempo, enquanto todo mundo tinha acesso ao cinema no mundo, essa galera estava sem acesso ao cinema. Gente, eu liguei aqui a luz, vocês vão ter essa mudança aqui no início porque deu uma escurecida, tá? Mas, continuando aqui na explicação da matéria, ele falou de um vilarejo retratado no cinema que não teve acesso ao cinema por muito tempo. Isso foi aqui, ó, ele até fala, tem suas vidas modificadas pela chegada dessa modernidade e faz uma alusão à nossa realidade. Olha, essa é uma realidade de muitas pessoas aqui no Brasil que vivem à margem da sociedade, em situações de exclusão social por parte de várias estruturas, que por isso não tem acesso ao cinema. Vocês perceberam? Essa é basicamente toda a regrinha, todo o truque que você precisa para fazer um repertório. Pegar uma coisa que você acha que acontece na sociedade, falar ela em forma de filme, em forma de livro, em forma de o que quer que seja que você queira colocar e apresentar qual que é a relação dela com o tema problematizado. Agora, como eu disse para vocês, isso aqui é bastante difícil de fazer. Você teria que ter a sorte de ter tido acesso a um repertório que tem a ver com o tema. E como eu disse, é muito mais fácil que ele tenha a ver com a sua tese. E por isso eu quero mostrar um parágrafo de introdução que eu fiz no ano passado, cujo tema era Mobilidade Urbana em Debate no século XXI. Vamos fazer a leitura dele comigo. Em sua obra máxima, Democracia Criativa, o filósofo norte-americano John Dewey defende que a manutenção da democracia pressupõe uma sólida integração entre a sociedade, capaz de produzir um pensamento coletivo. Essa teoria evidencia como a escassez de uma mentalidade coletiva na atualidade origina problemas como a mobilidade urbana defasada, uma vez que não há condições reflexivas suficientes para solucionar essa questão. Da mesma forma que o aluno, daqui para frente eu só vou colocar os meus dois assuntos. Vamos fazer o mesmo raciocínio que eu fiz ali na redação do aluno sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil e pensar qual foi o raciocínio que eu tive antes de escrever essa redação. Eu me deparei com mobilidade urbana em debate no século XXI. Isso é um problema? Não, mobilidade urbana é uma coisa que existe, não é nem problema, nem coisa boa. Então, a primeira coisa que eu fiz, que é a primeira coisa que você vai fazer nesses casos, é problematizar. Então, mobilidade urbana, qual que é o problema dela? Na minha opinião, ela está defasada. Ó a palavrinha chique para impressionar o corretor. Tá ruim. As estradas estão ruins, os impostos estão mal direcionados, é disso que eu vou falar. Assim foi a minha problematização. Próximo passo. Pensei em o que, na minha opinião, era a origem, ou seja, a tese da defasagem na mobilidade urbana. Na minha opinião, a origem disso tudo aqui é a falta de integração do debate na sociedade. Eu acho que não existe na sociedade contemporânea hoje, brasileira principalmente, um espaço aberto para diálogo, para discussão de melhores soluções.
assim, diálogo integrado entre os governadores de uma cidade, com os prefeitos de uma cidade, com a esfera federal para organizar melhor como é que seria o esquema da mobilidade urbana. Eu acho que é esse peteco que está causando mobilidade urbana tão defasada. Então, depois de fazer os 2 primeiros passos, problematizar o tema e identificar a minha tese, eu lembrei de um repertório que tinha exatamente a ver com a minha tese. Nossa, eu sei de um filósofo dos Estados Unidos que falava exatamente isso. Ele dizia que se a gente não tiver uma democracia criativa, uma democracia integrada, aqui uma sólida integração entre os membros da sociedade, a democracia não perde totalmente seu sentido, entendeu? E é assim que eu fiz meu repertório. E eu tenho certeza que todo esse esquema de repertórios vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês na próxima aula da professora Carol, quando ela for dar exemplos de repertórios para vocês, explicar como utilizar, porque aí vocês vão ter mais exemplos do que só esses 2 que eu coloquei. Mas, gente, é mamão com açúcar. Redação é a matéria mais fácil que vocês têm. É isso, é pegar um tema, problematizar o tema ou encontrar o problema que já tem nele, pensar na origem do problema. E aí vem uma bifurcação. Ou você pensa em um repertório para o tema, ou você pensa em um repertório para a tese. Tem uma última coisa que eu queria colocar para vocês aqui antes de terminar essa aula, que eu gosto muito de dar, porque é uma matéria... Essa parte de introdução é legal, né? A gente vai começar a pensar a redação. Mas, enfim, antes de terminar, eu gostaria só de ressaltar uma coisinha com vocês. Isso aqui é bastante importante. Nesse início, gente, quando vocês pegarem temas para escreverem parágrafos de introdução, eu gostaria muito que vocês mantessem síntese, porque é do simples que a gente vai para o complexo. Então, vocês perceberam que naquele primeiro parágrafo que eu li com vocês, que tinha quase que só o projeto de texto, tinha algumas coisas grifadas? São coisas que eu fiz para ajudar vocês no sentido de, segue essa estrutura, pega essas frases aqui e vai lá naquele parágrafo para você ler. Constitui uma problemática latente no cenário brasileiro. A origem desse quadro de crise é ou está na... Eu quero que vocês peguem essas frasezinhas e utilizem como modelo nesses dias iniciais de prática, antes de vocês, até que vocês peguem a manha de começar a colocar repertório e tal, porque esse é o básico do básico, e vocês vão variando de tema para tema. Então, vamos dar uma relembrada aqui, com qualquer tema, vamos falar de adoção no Brasil. Né? A adoção no Brasil ela é pouco difundida, ela é muito precária, então como é que você começaria? Aqui está o crescente número de casos de depressão na contemporaneidade. Isso é o problema daquele tema. Qual que é o problema da adoção? A situação precária ou defasada do sistema da adoção no Brasil constitui uma problemática latente no cenário brasileiro. Repete essa frase, só para você praticar nesse início, entendeu? A origem desse quadro de crise está na minha opinião, a origem dessa precariedade da adoção é a burocratização. Tem muita burocracia para se adotar alguém, isso está deixando cada vez mais difícil dessa prática se difundir. Então, a origem desse quadro de crise está na burocratização do processo de adoção, que impede a maior difusão dessa prática nos membros da sociedade brasileira. Aí, frase coringa de novo. Assim tem-se que, vamos pensar em 2 assuntos que agravam a adoção, agravam a situação precária da adoção. Um deles poderia ser o preconceito das unidades familiares, ali ó, eu já usando a instituição social família. O preconceito das famílias com as relações familiares não sanguíneas, então às vezes se não é relação de sangue, não é pai e mãe de verdade, esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito. E como outro assunto, por exemplo, a postura negligente do governo com os orfanatos, os cenários de adoção, que piora a situação inteira. Esses 2 fatores agravam essa situação. Faça o exercício, gente. Peguem vários temas, peguem esse modelo, copia e cola. Tenta colocar desse jeito para você decorar, fixar o projeto de texto na cabeça e depois tenta fazer o raciocínio lá do repertório, entendeu? É uma coisa, gente, que realmente é prática. Problematizar o tema, pensar em origens e agravantes, o que é origem e o que é agravante, ou seja, o que é tese e o que é argumento, lembrar da estrutura para montar, lembrar de como que é o passo a passo de um repertório, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo, que eu sei que a introdução é complicada, é uma aula grande, mas eu tenho certeza que com esse material de apoio que ficou, vou deixar a parte supimpa, vocês vão ter uma orientação bem bacana para os seus parágrafos de introdução daqui para frente, viu? Um beijo para todos vocês, muito obrigada pela atenção, viu, que vocês me deram nessa aula gigante, que eu sei que não foi fácil, e até a próxima aula, que vai ser com a querida professora Carol. Um beijo para todos vocês.